Aqui, olha aqui, olha aqui, olha que coisa. Saiu outro dia aqui, né? um- uma nova biografia, né, dos Beatles, né, com uma série de informações novas fornecidas pela senhora Yoko Ono. Yoko Ono. Dentre essas informações era o seguinte: ela e o John Lennon, tá certo, estavam em ativo processo de conversão ao cristianismo. Primeiro dado, ninguém sabia disso, né? Só iam na igreja, né? Só liam Bíblia, tá? Ninguém sabia, não pega bem, né? Então, John Lennon é aí apregoado como se fosse apóstolo do capeta, né? Segundo lugar, o John Lennon era o maior fã do Ronald Reagan, né? E dizia que esse negócio de teoria da evolução é tudo empulhação, né? Então tá aí, o John Lennon era um conservativo. Só que é o seguinte, esconderam isso durante 40 anos, porra. Né? Quer dizer que o cara que era o maior ídolo, era o emblema da Revolução Mundial, ele não era nada disso, ele era o contrário, porra. Só que só agora apareceu, deixa eu ver o nome do cara aqui. The Gospel According to the Beatles. Hum? É o autor Steve Turner. Steve Turner. Ah, outra coisa, pior. Diz que o John Lennon passava horas ouvindo na televisão as pregações do Pat Robertson e do Billy Graham. Vê se pode, né? Então, aqui o padre Luiz Carlos Lode da Cruz diz que está preparando lá, né, uma tese de doutorado em bioética, e o assunto é muito difícil, muito complexo, é mesmo, né? E ele pede para que as pessoas orem pelo sucesso dele. Vamos fazer isso, padre. O senhor é um herói brasileiro. Todos nós amamos o senhor, amamos mesmo, né? Homem de coragem, né? E um verdadeiro cristão, um homem sincero, merece todo o nosso apoio. Agora, está aqui. Ó, padre, o senhor lá está fazendo a sua tese. Sabe o que estão fazendo na Inglaterra enquanto isso? Estão criando híbridos de humanos e animais. E que já estão conseguindo, estão conseguindo. Então, daqui a pouco você vai ver seres humanos com chifre, né, com rabo, né, e peludos como um urso, né, com um bico como galinha. Vai ser uma maravilha. Você lembra aquele bar do filme Guerra nas Estrelas, né, que tinha uns bichos tudo misturado? Vai ser assim, mas olha que coisa maravilhosa, estética, né? Então, olha, tem várias pessoas que eu desconfio que já são híbridos. Eu não posso dizer os nomes, né? Mas tem cara que eu vejo, ele foi fruto da hibridação do ser humano com uma galinha, né? Outro foi com um tatu, né? E assim por diante. Mas é apenas uma desconfiança que eu tenho, não posso provar. Mas agora os caras já estão fazendo, né? Agora, o pessoal aqui me pergunta, leram meu artigo sobre o atentado na Noruega. Só que acontece o seguinte, eu ali não disse tudo, tem muito mais coisa, né? A primeira coisa é o seguinte: em qualquer análise, né, aliás, no programa de 29 de junho eu já tinha lembrado, né, as manifestações violentas, né, de invasores islâmicos na Noruega que aconteceram, já vinham acontecendo desde 2 anos atrás, e que a mídia não falava nada, não saiu uma noticinha. Dá a impressão que na Noruega está tudo bem, né? Bom, tudo que vocês lerem sobre terrorismo, vocês não podem esquecer o que é terrorismo. A definição de terrorismo foi dada por Lenin, é a propaganda armada. A propaganda armada não faz o menor sentido quando desacompanhada de um plano estratégico para o seu reaproveitamento, no mínimo publicitário. Se não é para render mais nada assim politicamente, pelo menos propaganda tem que render. Então, um ato terrorista tem que ser acompanhado de ações políticas, né, que o preparam e o aproveitam em seguida para obter uma vantagem política, ou pelo menos, vamos dizer, um alarde publicitário contra a vítima, como no 11 de setembro. Né? Os caras foram lá, soltaram lá os aviões nas Torres Gêmeas e 5 minutos depois já estava a gente celebrando, dizendo que foi culpa dos americanos, que os americanos receberam aquilo que mereciam, etc. Ou seja, tudo isso já estava preparado
de antemão. Então você faz o atentado para deixar as pessoas naquele estado de choque, e enquanto a vítima está lá tontinha, você desce o cacete nela, né? Ou como naquele atentado que teve na Espanha. Teve o atentado, morreram aqui 200 pessoas na estação de trem, e 5 minutos depois você tinha manifestação popular nas ruas contra quê? Contra os terroristas? Não, contra o governo conservador. Então, terrorismo é isso, meu filho. Então, quando tem um atentado terrorista, procure qual é a manifestação política que instantaneamente se segue aquilo para tirar um proveito, ou político, como no caso da Espanha, que conseguiram de fato mudar o governo, ou pelo menos publicitário. Então, quando você vê assim, a campanha que se segue ao ato terrorista está falando mal de quem? Então você vê, o autor vem do outro lado, evidentemente, tá certo? No caso do atentado da Noruega, não houve nada, absolutamente nada. Só houve uma campanha contra o terrorista, e contra os cristãos e contra os sionistas. Quer dizer, a Al-Qaeda, veja, a Al-Qaeda está lamentando, né, o ato terrorista e dizendo que foi obra dos sionistas. Outros filhos da puta estão dizendo, não, porque o cara é cristão. Ele não é cristão merda nenhuma, né? Primeiro, se você lendo um manifesto desse, ele diz o seguinte, que ele é um darwinista, ele é um evolucionista, e ele só é a favor da cultura cristã, ocidental, porque ele acha que ela é mais evoluída que as outras, né? Então, veja, quem pensa assim, isso aí é igualzinho ao que diz a nova direita, no Velho Droite francesa, sob a chefia do Sr. Alain de Benoist, né? Que é um cara materialista, cientificista, evolucionista, e que acha que os caras são uns atrasados e que nós temos que tirar eles, né, tirar eles de campo. E nós, as pessoas evoluídas, que já não somos mais, né, antropóides, temos que dominar o pedaço. Então, isso é evidentemente parte do movimento revolucionário, né? Não precisa nem pensar duas vezes. Então, a ideologia do cara é esta. Mas, pergunta-se, contra quem foi a campanha que se seguiu? Contra cristãos e sionistas. Então, meu filho, da onde vem o negócio? Vem do outro lado. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, esperem que a história desse ato ainda vai aparecer. Por exemplo, assim como apareceu, né, a história dos famosos movimentos neonazistas na Alemanha, estava pipocando de movimento neonazista, depois que caiu a União Soviética, né, e caiu a Alemanha Oriental, fundiu com a Alemanha Ocidental, então o cara que era o chefe do serviço secreto da Alemanha Oriental deu uma entrevista dizendo, sabe esses movimentos neonazistas aí? Foi nós que fizemos, nós que criamos esses caras, tá certo? Para criar confusão e pânico e camuflar as nossas atividades, que camuflar muito bem, aliás. Então, meu filho, espera um pouco, porque a verdade nunca tem pressa, né? A mentira tem sempre pressa porque você tem que aproveitar enquanto a vítima está meio tontinha, né? Você assusta ela e solta um monte de mentira em cima. Mas a verdade vai aparecer. Então, pela lógica do terrorismo, então só tem duas hipóteses. Quer dizer, ou o cara é um grupinho isolado e louco mesmo, o que eu não acredito, mas de jeito nenhum, né? Assim como a história de que o Lee Harvey Oswald era um cara isolado. Mas como isolado, porra? O cara teve contato com o serviço secreto soviético. Teve contato com o serviço secreto cubano, tinha acabado de voltar de Cuba e era militante comunista, e ele dá um tiro no presidente e o pessoal acha que não foi iniciativa comunista, que foi coisa da CIA. O que é isso? Pô? Precisa ser muito idiota para acreditar numa coisa dessa, né? Então, você vira também no caso do assassinato do Kennedy, né? Qual a campanha que se seguiu? Foi a campanha contra os próprios Estados Unidos. Foi a CIA, foi a conspiração interna. Não teve nenhuma campanha anticomunista que se seguiu ao assassinato do Kennedy. Então é lógico que foi a iniciativa de quem? Comunista, né? E é sempre assim, né? Então, tem a propaganda armada, daí você vê contra quem é a propaganda desarmada que se segue. Então está lá o indicador, é como se fosse um poste com uma placa de trânsito dizendo da onde vem o atentado, meu filho, né? Se a campanha, se o aproveitamento político que se seguiu é contra cristão e sionista, então veio de alguém que não deve gostar muito deles, né?